Olá, boa noite, torcida santista espalhada por todo o Brasil e por todos os cantos do mundo. Como vai? Eu sou o Matheus Silva Alves, eu sou um dos responsáveis do site Diário do Peixe, que faz a maior e melhor cobertura de Santos Futebol Clube da imprensa brasileira, mundial, né? E interplanetária. Vocês já conhecem nosso trabalho, todo mundo já, a maioria de vocês já acompanha o nosso trabalho, sabe que hoje, agora com 5, 6 minutos de atraso, um probleminha técnico aqui, mas já iniciamos o nosso boletim do Diário do Peixe, né? Nosso já tradicional noticiário do Santos Futebol Clube, todos os dias às 7h30 da noite, às segundas, quartas e sextas no nosso canal, na nossa página no Facebook, né? Que vocês estão vendo hoje, e às terças e quintas a gente vai fazer sempre no nosso canal no YouTube. Aliás, eu convido vocês amanhã, quinta-feira, no nosso canal no YouTube, às 7h30, mais uma vez teremos a Isabel Nascimento, nossa colunista, participando da nossa live. Já quero dar uma boa noite para todo mundo que está chegando aqui, o Matheus Silva Santos, meu xará, o Max Santos, Robson Martins de Niterói, o Márcio Ferreira, todo mundo perguntando do técnico, já vou falar disso, claro, o Adriano Marcos, o Gustavo Luperini, o Marcos Seles, boa noite, o Marcos está sempre com a gente aqui, o Adilson Batista de Oliveira, o Adilson Batista que tem nome de treinador, mas não é o treinador do Santos, não será ele, Robson Martins, Gilmar Maurício, o Gabriel Freitas, Rodrigo Santos, pedindo notícias boas. Rodrigo, eu não posso garantir, infelizmente, notícia boa eu não garanto, tá? Enfim, todo mundo perguntando de treinador, Basto Dri, o Pablo Benedito, boa noite, o Pablo já que é o Luxemburgo, o Gustavo Luperini pergunta do Bruno Henrique, já é pelo menos uma pergunta diferente, né? O Matheus Taqueda, outro xará meu, só que esse é com H. O Gabriel Freitas pede um abraço para Goiânia, Goiás, tá? Eu vou mandando primeiro, quem sabe, quem já conhece como funciona o nosso programa aqui, sabe que eu vou começar com os abraços primeiro, né? Valdete Gomes, boa noite, do lado do Gonzaga, em Santos, né? Cidade de Santos. É o Claudio Omar Lopes, é o Fabiano Aracaki, Ralf Cristiane Carvalho Pereira, né? Enfim, Renato Augusto, enfim, bastante gente participando aqui da nossa live, né? Do nosso programa aqui na nossa página no Facebook. Obrigado a todos, eu já peço desculpas antecipadamente a quem eu não puder responder, porque felizmente são muitas as mensagens que chegam pra gente, para mim, as mensagens vão passando aqui, como o Rubervânio Cardoso, por exemplo, o Lucas Roberto, o Alexandre Alves, que é de Itaquera, bairro da Zona Leste de São Paulo, o Rodrigo Aquino, que é de Mauá, que é a região da Grande São Paulo, muitas mensagens chegando, não tem como responder todo mundo, então já peço desculpas antecipadamente àqueles que eu não puder responder, tá? O Sandro Brizola, que está junto, o Sandro e a Suelen, aqui de São Paulo, capital, enfim, Gustavo Luperini, pergunta de Rodrigão, vamos falar de todos esses temas. Gente, dados os abraços e boa noites iniciais, tá? De novo pedindo desculpas a quem eu não puder responder, vamos falar do treinador, né? Vamos falar do treinador. O treinador do Santos, no momento, atenção, vamos primeiro, a gente tem 30 minutos para falar sobre isso, vamos falar com calma, tá? Primeiro, sempre deixar claro o seguinte, quem decide isso aliás, o Marcos Sérgio antes que eu perca aqui, pede um abraço para o filho dele, que se chama Matheus. Ô Marcos, um abração para o seu filho Matheus, meu xará, legal. Mora em Marília. Gente, deixa eu parar de ler as mensagens um pouquinho para falar do treinador, senão eu não consigo falar do treinador. O Zé Carlos Pérez é a pessoa que está conduzindo a negociação. Vocês sabem, a gente já falou muito sobre isso aqui nos nossos boletins e por meio de matérias no nosso site. O Pérez, inclusive, já gerou muita irritação no comitê de gestão, porque ele é um presidente muito centralizador, né? Ele não divide as decisões, então quem vai escolher o treinador é o Pérez, tá? Tudo passa por ele, não há uma participação assim, mais ativa do conselho, o conselho de gestão, me refiro ao conselho gestor, claro, que apenas homologa o nome, digamos assim, tá? E o Pérez, neste momento, depois que não conseguiu contratar o Abel Braga, que era a sua primeira opção, o Pérez, ele foi por um caminho que leva até a Argentina, porque o nome que ele quer trazer é o Ariel Holan, né? O treinador argentino do Independiente, aliás, treinador que enfrentou
o Santos na Libertadores, eliminou o Santos, mas a gente sabe de que maneira, eliminou o Santos sem vencer o Santos, né? Porque os dois jogos terminaram 0-0 e, vocês lembram, né? Todo mundo lembra, o Santos foi eliminado por causa de um problema extracampo, que teve evidentemente, uma mãozinha amiga da Conmebol para os argentinos, mas também teve uma grande dose de incompetência da diretoria do Santos, ok? Então, o Holan, ele na verdade, ele já tinha chamado a atenção aqui no mercado brasileiro no ano passado, 2017, quando ele venceu com o Independiente a Copa Sul-Americana, ganhando do Flamengo na final. Não sei se vocês vão lembrar, o Independiente ganhou na final do Flamengo, ganhou de 2-1 na Argentina e empatou 1-1 no Maracanã. Foi campeão jogando um futebol interessante, um futebol atraente. Neste ano, o Independiente, depois de ter passado pelo Santos, foi eliminado pelo River Plate, né, que acabou sendo o campeão da Copa Libertadores da América. O Holan é o treinador que o Pérez deseja trazer para o Santos, tá? É a prioridade e a gente sabe que, a gente já publicou isso, inclusive, que a negociação ela está avançada, não é apenas uma ideia do Pérez, tá? Já existe uma negociação, a gente até deu hoje que o Pérez estava cogitando ir à Argentina para tentar fechar o negócio, enfim, é o nome que está, no momento, é o nome que está na linha de tiro, com perdão da expressão de mau gosto, na linha de tiro do Pérez. Ariel Holan, depois do Abel, que não deu certo, o Pérez decidiu tentar essa alternativa mais ousada, digamos assim, que é de trazer o Holan, tá? O treinador argentino. Eu vou falar, tem bastante gente aqui perguntando, um abraço para o Paulo Lima, de Rondonópolis, que ele fala do Seedorf. Não tem. O Seedorf está trabalhando na seleção de Camarões, Paulo. Então, o Lucas Pires está falando de uma matéria sobre o UOL, no UOL sobre o Holan, enfim, o Zé Marcos Pinheiro, ninguém sabe qual é o técnico do Santos, está focado, não, sabemos sim, agora você está sabendo, Zé Marcos, é o Ariel Holan, tá? Cláudio Omar Lopes disse que não precisa de estrangeiro, tem Lucha, Dorival, enfim, como eu já esperava. Aliás, é uma boa pergunta aqui, o Newton Mengual, se eu li errado, me desculpe, viu, Newton? O conselho gestor influi no que no Santos? Ô, Newton, no momento, praticamente nada, tá? O Pérez, ele é muito centralizador e ele, assim, é tudo da cabeça dele, tá? O que é péssimo, porque, na verdade, como eu já disse, na minha opinião, não entende nada de futebol, tá? Enfim, o João Lucas pergunta das situações de Dodô e Pituca, já vou falar, viu, João? E vou falar também de Bruno Henrique, enfim, mas vamos focar primeiro no treinador, que é o tema mais importante agora, tá? Enfim, o Ariel Holan é um treinador que tem pouca experiência como treinador, ele tem uma história muito interessante, eu não vou ficar me estendendo muito, porque, para não tomar muito tempo do nosso programa, enfim, mas assim, só para vocês terem uma ideia, o Ariel Holan é um argentino que durante muito tempo, cerca de 25 anos, ele trabalhou como treinador de hóquei na grama, tá? Hóquei na grama, que é um esporte praticamente inexistente no Brasil, mas que é muito popular na Argentina, né? O time feminino da Argentina, inclusive, é muito forte. E ele trabalhou muito tempo no hóquei, ele sempre foi um apaixonado por futebol, mas ele trabalhou muito tempo no hóquei na grama. E há uns 7, 8 anos, eu não me lembro mais ou menos, ele passou para o futebol. Primeiro como auxiliar, na verdade ele começou como analista, né, analista de desempenho, esse pessoal que analisa vídeo, prepara vídeos para os treinadores, faz observações e tal. E como ele mostrou ter muito conhecimento de futebol, ele acabou subindo e ele se tornou treinador mesmo no Defensa e Justicia, que é um time pequeno da Argentina, até ficou famoso aqui porque jogou contra o São Paulo na Copa Sul-Americana, se não me engano, no ano passado. E o Holan depois foi para o Independiente, que é o clube do qual ele é torcedor, sempre foi torcedor do Independiente, sempre foi muito ligado a esse clube, e o Holan passou a trabalhar no Independiente, onde ele conseguiu o principal resultado da sua carreira, que foi a Copa Sul-Americana do ano passado, tá? Então, ele é um treinador considerado na Argentina, ele é um treinador da escola, vamos dizer assim, da escola menotista. Para quem não conhece, a Argentina, embora isso já esteja passando um pouquinho, a Argentina durante muito tempo ela foi dividida entre dois treinadores. O César Menotti,
que foi o campeão do mundo em 78, e o Bilardo, o Carlos Salvador Bilardo, campeão do mundo em 86. O Menotti era um treinador que priorizava sempre o jogo bem jogado, com técnica, bola no chão, troca de passes, e o Bilardo não, era um futebol basicamente físico, de bola longa e busca do resultado a qualquer custo, né? Enfim, então ele sempre houve essa divisão na Argentina, ou você é Bilardo ou você é Menotti. E o Roland sempre foi um técnico menotista, ele mesmo se disse fã do Menotti, ou seja, um treinador que gosta de um jogo bem jogado, de troca de passes, de bola no chão, enfim, um jogo que até combina com a história do Santos, né? Um jogo ofensivo, bem jogado. E ele fazia isso no Defensa e Justiça, que é um time pequeno da Argentina. Então ele era muito elogiado na Argentina por fazer um time pequeno jogar um bom futebol agradável. E ele foi para o Independiente, manteve essa linha, só que no Independiente, com mais recursos, acabou ganhando um grande título, que foi a Sul-Americana. Então o treinador tem um perfil, eu andei lendo entrevistas dele, me parece um treinador, uma pessoa muito inteligente, conhece muito futebol, muito preparada, inclusive conhece bem o Santos, até porque enfrentou o Santos na Libertadores, né? Ele estudou bastante o time do Santos, então ele conhece bem o Santos, o elenco santista. Inclusive até, sabe que impressionou até o Pérez, uma conversa com o Pérez ao demonstrar que conhece bastante o Santos, tá? Então, é um treinador que, assim, na minha opinião, eu vou dar minha opinião, né? Já dei as informações, mas a minha opinião, assim, é um bom treinador, um treinador que eu gosto dele como treinador, acho um melhor do que a maioria dos nomes que nós temos aqui no Brasil. Agora, o problema, eu já falei isso na última live aqui, na última sexta-feira, quando eu fiz aqui o nosso boletim do Diário do Peixe, na minha opinião, o problema maior não é o Roland, o problema maior somos nós, tá? Eu vou repetir isso, peço perdão a quem me ouviu falar isso na última vez, vou repetir, o problema somos nós. Por que nós? Quando eu digo nós torcedores e nós jornalistas também. Por quê? No Brasil se exige resultado imediato, certo? Vocês sabem disso, vocês também são torcedores, vocês exigem resultado imediato. Nós que somos da imprensa também jogamos esse jogo que, enfim, na minha opinião prejudica o futebol brasileiro, mas isso é uma outra história. E um treinador que nunca trabalhou no Brasil, ele certamente precisará de tempo para se adaptar, para entender, por mais que ele conheça bem, ou seja, ele pode ter visto 1 milhão de vídeos do Santos, mas ele precisa entender como é o mercado brasileiro, como se joga no Brasil, como é um campeonato estadual, como é a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, que são as competições que o Santos vai disputar. O sul-americano ele conhece, evidentemente. Mas ele precisa entender tudo isso e transformar o time do Santos. Não joga do jeito que ele gosta de jogar, esse jogo de toque de bola, né? O Santos não joga, o time do Cuca não jogava assim. Então, para ele implantar esse estilo de jogo, ele precisa de tempo. Ele precisa de tempo para conhecer o Brasil, conhecer o futebol brasileiro, se adaptar ao futebol brasileiro, entender como é que a coisa funciona. E todo mundo que vem da Argentina para o Brasil, seja treinador, seja jogador, diz que a diferença é muito grande, embora sejam países vizinhos, a diferença do futebol é enorme. Então ele vai ter que entender isso, tá? Isso leva tempo. E ele vai ele precisa de tempo também para mudar a maneira de jogar, fazer o Santos jogar do jeito que ele gosta, ok? Então, agora, ele vai ter esse tempo? Não sei, porque nós, quando eu digo nós, de novo, jornalistas e torcedores, nós não damos esse tempo para ninguém, né? Então o problema é o seguinte, você traz o Roland, e aí, em janeiro já tem jogo do Campeonato Paulista, o Santos estreia dia 20 de janeiro, contra a Ferroviária na Vila Belmiro. E aí, se ele perder 2 jogos no Campeonato Paulista, eu estou aqui com vocês o tempo todo, assim como os meus sócios no Diário do Peixe, a gente está aqui o tempo todo falando, trocando ideias e vendo a opinião de vocês, abrindo espaço para vocês falarem. Eu tenho certeza, conheço vocês, né? Sou até porque sou torcedor também. Eu tenho certeza que se perder 2 jogos no Campeonato Paulista, vai ter uma enxurrada de gente dizendo, vai embora, volta para a Argentina, não serve. Então, não adianta, na minha opinião, trazer um treinador desse e depois, assim, é normal que um treinador desse, que venha de fora, é normal que demore para se adaptar e é normal que os resultados no começo não sejam bons, até ele dominar o pedaço. Agora, se nos primeiros resultados bons
já tiver todo mundo, a torcida xingando, vai embora, burro, a imprensa dizendo não serve, aí não vai dar certo mesmo, tá? Então, por isso assim, só para fechar o assunto Roland, me parece um ótimo treinador, um treinador que conhece muito futebol, mas eu acho, minha impressão, que a chance de dar errado é muito grande, não por culpa dele, não por incapacidade dele, mas porque vai se exigir resultado imediato e ele não vai ter, na minha opinião, não vai ter como entregar resultado imediato, tá? Precisando desse tempo, ok? A Dayana Lopes, isso mesmo, não há tempo útil para o camarada trabalhar. Mais um Jair Ventura. O Dayana, acho que ele é muito melhor treinador do que o Jair Ventura, tá? Na minha opinião. Agora, mas ele precisa de tempo, enfim, e não sei se nós vamos dar esse tempo para ele, acho que não, porque aqui ninguém dá tempo para ninguém, no Brasil é assim, ninguém dá tempo para ninguém no futebol, tá? Anderson Silva, se eu fosse o Roland, nem viria pegar esse abacaxi, melhor ficar no Independente. Ô Anderson, eu tô quase concordando com você, tá? Claro, eu não quero, obviamente, desrespeitar o nosso clube, mas assim, agora, tem uma coisa, viu, Anderson? Sem dúvida nenhuma, ele, se virá com um salário muito maior do que ele ganha na Argentina, tá? Enfim, o Lucas Piso diz o Lucha ou o Ariel. Tem muita gente falando de Luxemburgo, eu discordo dessa muita gente, com todo respeito. Acho o Luxemburgo, vou contrariar muita gente aqui que está elogiando, eu acho o Luxemburgo ultrapassado. O Rodrigo Santos disse que ele é um Wagner Diniz da vida. Acho que você quis dizer Fernando Diniz, né, Rodrigo? Acho que não, acho que é bem diferente do Fernando Diniz, tá? Ele é mais, o Fernando Diniz é mais, digamos assim, entre aspas, amalucado, ele é mais pé no chão. Para mim, melhor também. O Matheus Silveira disse que é melhor o Roland do que muitos no Brasil. Eu concordo, ele é melhor do que a maioria aqui no Brasil. O Wellington, perdi o sobrenome do Wellington, fala que é o Luxemburgo. Não, discordo. Tá? O Cleiton Bigoni, mais um que fala do Seedorf, não sei porque estão falando do Seedorf. O Seedorf está na seleção de Camarões, outro dia enfrentou o Brasil no amistoso, não tem a menor possibilidade. Tá? O Rafael Marques, na pergunta que técnico eu escolheria, essa é uma boa pergunta, Rafael. Enfim, assim, sinceramente, eu escolheria o Roland, dentre as opções que estamos aí. Agora, você está perguntando se eu fosse presidente, tá? Né? Eu escolheria o Roland e só que daria para ele um tempo assim. Eu diria para ele, não tem problema perder no começo, porque precisa de tempo, tá? Como eu falei, enfim. O Anderson Silva disse que falaram do Dunga, não acho possível. O Matheus Silveira, Seedorf foi oferecido para o Santos. Ô Matheus, deixa eu falar para você uma coisa. Não quero dar aula de jornalismo para ninguém. Mas assim, uma dica minha para vocês que acompanham, vocês que não são jornalistas e que acompanham o noticiário dos clubes, principalmente do Santos, desconfiem sempre que alguém falar fulano foi oferecido. Isso aí é a maior, com todo respeito, você nunca vai ler. Nós temos um ano, um pouquinho mais de um ano no ar. Vocês que estão com a gente há mais tempo, vocês sabem, o Diário do Peixe está há um pouquinho mais de um ano no ar. Nós nunca demos uma matéria dizendo fulano foi oferecido ao Santos. Nunca. Por quê? Todo mundo oferece todo mundo no futebol. Eu já entrevistei, como muitos jornalistas entrevistaram, dirigentes de futebol, e ainda mais nessa época de fim de ano, todos eles falam a mesma coisa. Por dia, são dezenas de telefonemas, hoje em dia, né, mensagem de WhatsApp, e-mails, de empresários ou pseudo-empresários oferecendo jogador, treinador, oferecem tudo. Se você sentar na cadeira de presidente do Santos, vão te oferecer desde o Joãozinho da terceira divisão até o Messi. Liga um empresário, você não quer levar o Messi? É só pagar $1 bilhão para o Barcelona que dá certo. Enfim, e muitas vezes esse oferecer nem é um empresário do atleta, do treinador, é um terceiro que está querendo tirar uma graninha ali, arrancar uma grana, e liga e tenta aquele negócio do se colar, colou, né? Enfim. Então, a gente não dá esse tipo de notícia porque, olha, eu repito, gente, quando vocês ouvirem fulano foi oferecido, certeza, é cascata, tá? Porque
Oferecimento tem milhares todos os dias. Agora, se tem negociação, se tem interesse, é outra história. Tanto que a gente recebe muita informação desse tipo também. O Diário, nós, principalmente o Éder, lógico, o Traskini, que é nosso setorista. Muita informação de fulano está sendo oferecido. A gente só publica se a gente souber que o Santos tem interesse e vai negociar. Aí sim. Esse negócio de foi oferecido, esqueçam, por favor, tá? O Cleiton Teixeira fala aqui de um colega, eu não vou nem citar o nome, questão de ética, que falou do negócio do cedo. É isso que eu falei, o Cleiton. Foi oferecido, é cascata, tá? Foi oferecido, esquece, tá? Quando o cara fala, fulano foi oferecido, o cara tá querendo ganhar manchete, enfim, não é por aí, tá? Então, tanto que a gente nunca publica isso, tá? Foi oferecido. O Mauro Porto diz que o Mauro perdi a sua mensagem, ele falou que eu falei que o Luxemburgo é ex-treinador. E o Muricy é ex-treinador. Aliás, deixa eu falar uma coisa, sendo justo, tá? O Luxemburgo não é ex-treinador, ele é treinador ainda, mas na minha opinião, um treinador ultrapassado. Um treinador que já passou do seu melhor momento. Ele não é ex-treinador, tá? Ele tá no mercado, à procura de clube é treinador. O Muricy, sim, é um ex-treinador, porque ele abandonou a carreira. O Santos tentou convencê-lo a voltar, o que para mim era uma ideia estúpida, tá? O Thiago Brandão pergunta, na minha opinião, se o Roland vem ou não. Acho que vem, tá? Não tá certo ainda, tá? Atenção, então se não vier, não digam que a culpa foi minha, tá? Não está fechado, mas há uma boa possibilidade dele vir, ok? O Ariel Roland, tá? Enfim, o Bruno William pergunta, por que o Luxemburgo é ultrapassado? O que evoluiu no futebol brasileiro nos últimos anos? Por que é ultrapassado? Porque qual foi o último bom trabalho do Luxemburgo? Né? O Luxemburgo, há anos, não produz nada. Não tem nenhum... Ele vai num clube, tem sido assim o Luxemburgo, ele chega a um clube, aí todo mundo fala, agora ele está focado no futebol. Agora não, ele esqueceu os problemas extracampo, focado. E não sai nada. Entendeu? Não sai nada. Ele foi no esporte, não aconteceu nada. Flamengo não aconteceu nada. Não tem acontecido nada em nenhum lugar que ele trabalha. Então, não. O Bruno William fala de novo. Desculpa, Bruno. Ele fala assim, o Luxa precisa apenas manter o foco no dia a dia do clube. Desculpa, minha opinião. Isso aí é balela, tá? Essa história de que o Luxemburgo focado, ele ainda é o melhor, esquece. E por que ele não dá certo em clube nenhum? Ele não consegue, ele é incapaz de manter o foco? Enfim, não. Na minha respeito a sua opinião. Desculpe se o tom até não foi o melhor. Respeito muito a sua opinião, é de muita gente aqui que fala do Luxemburgo. Mas para mim não dá mais Luxemburgo, ok? Enfim, deixa eu falar agora de jogadores. Mandando um abraço para o Paulo Lima, de Rondonópolis, o Lucas Klitschik. Desculpa, Lucas, se eu li errado, tá? O Matheus Moretti pede novidades do Roland. Acabei de falar, Matheus. Roland está na mira e a chance de fechar é grande. Não sabemos quando ainda, tá? Não vou prometer que vai fechar hoje, amanhã ou depois, porque vocês sabem, né, eu já falei milhares de vezes aqui, agilidade não é o forte dessa diretoria do Santos, tá? Enfim, com relação a jogadores, assim, me perguntaram aqui do Bruno Henrique. Primeiro, não temos grande novidade, tá? Infelizmente. O Bruno Henrique, ele quer sair, né? Ele já disse que gostaria de jogar no Cruzeiro. Ele já disse... Opa, tocou aqui, não vai tocar. Ele já disse que gostaria de jogar no Cruzeiro. E a gente nós publicamos com exclusividade no fim de semana que o Flamengo tem interesse no Bruno Henrique. Então, é uma questão de, assim... o Flamengo quer contratar o jogador, o Cruzeiro tem interesse também. É questão de acertar. O Santos está disposto a vender o Bruno Henrique, tá? É questão de ter uma boa proposta, tá? E aí o Santos vai querer dinheiro. O Cruzeiro quer envolver jogadores, o Flamengo também fala em envolver jogadores. Agora, o Santos quer dinheiro, não só jogador. Pode até envolver algum jogador, mas o Santos quer dinheiro. Se vier uma proposta que o Santos considera boa, vai vender sim, tá? Mas ainda está naquela de início de negociação. Com relação, a gente deu hoje uma matéria importante do Diego Pituca, tá? Assim, o que acontece? O Pituca está negociando uma renovação de contrato. O Pituca tem contrato até 2021, se não me engano, um contrato longo. Só que o salário dele é um salário baixo, para os padrões de futebol, claro,
né? Cerca de 30 mil reais, baixo para os padrões do futebol, vamos, né? Pelo amor de Deus, né? Enfim, e a diretora do Santos quer oferecer um aumento para ele, até para poder aumentar a multa rescisória. A multa rescisória hoje é de 8 milhões de reais, é um valor pagável, né, mesmo para o mercado brasileiro, e o Santos quer aumentar. Enfim, a coisa está numa negociação arrastada. Mais uma vez, olha só, eu não quero, me desculpe, eu não quero parecer que eu faço algum tipo de perseguição ao presidente Pérez. Não tenho nada contra ele como pessoa, nem o conheço, sinceramente. O conheço apenas de fazer entrevistas ali, rápidas e tal. Mas, assim, é impressionante a quantidade de gente ligada ao futebol que reclama quando tem que negociar com o Pérez. Os empresários do Pituca dizem que estão tentando falar com o Pérez há um tempão e não conseguem. O Pérez não retorna a ligação, não entra em contato. E é impressionante. Praticamente todo mundo que negocia com o Pérez diz a mesma coisa. Que ele não retorna, que ele fica de dar resposta e não responde. Enfim, não é possível. Assim, a gente passou um ano cobrindo o Santos com o Pérez, né, esse ano de 2018. A gente ouviu isso de várias e várias pessoas, empresários, dirigentes de outros clubes, jogadores, enfim, todos dizendo a mesma coisa. Olha, o Pérez não responde, ele demora, ele não dá satisfação. É incrível isso. Não é possível que toda essa gente esteja contra o Pérez, querendo derrubar o Pérez. Não é possível. Enfim, é um presidente que não... As coisas não andam com ele, porque ele demora demais. Ele não responde. Ele envia uma proposta de renovação, no caso para um jogador, a contraproposta é enviada, ele não responde, fica aí uma semana, enfim, tudo com o Pérez é terrivelmente devagar. Sinceramente não sei. Eu não sei se ele tem outras atividades além do Santos e não consegue tocar o Santos do jeito que ele deveria, sei lá. Agora, enfim, não sei. Eu sei que negociar com o Pérez, pelo jeito, pelo que todo mundo fala, é um problema sério, tá? Então, e com isso, o que acontece? O Santos demora para contratar jogador, demora para vender jogador, demora para renovar contrato, demora para contratar treinador, né? Estamos vendo agora, demora para tudo. Então, e isso faz mal ao clube, né? O futebol você precisa de agilidade. O Santos está numa época em que precisa refazer o seu elenco. Só que para refazer o elenco precisa ter o treinador. Eu já falei isso no outro dia aqui. Não adianta sair contratando um monte de jogador, aí chega o treinador, pode ser o Roland, pode ser outro, e fala, não, esses jogadores eu não quero. E aí? Né? E aí? Então tudo depende do treinador. E você demora para contratar o treinador. Nós já vimos esse filme antes, né? No ano passado foi a mesma coisa. O Jair Ventura, confundi os Jaires. O Jair Ventura foi contratado, chegou ao Santos, o time já estava fazendo a pré-temporada. Os jogadores chegaram antes do técnico. E foi um problema, não conseguia contratar jogador. Vocês lembram como foi o começo da temporada do Santos? Foi horrível. Muito porque demorou demais para contratar o treinador. E agora vai repetindo o erro. Sempre o mesmo erro. Enfim, o Nilton Mengual fala que o Cuca reclamou, todo mundo, o Nilton. O Cuca, o Bruno Henrique, é o empresário de um, empresário de outro, dirigente de outro clube. Todo mundo reclama do Pérez. E eu digo de novo, não é possível que toda essa gente tenha se fechado num complô contra o Pérez. Não é possível. Se tanta gente reclama, eu acho que é porque é problema dele. O Dario Fernandes fala, o Pérez é o pior presidente do Santos que o Santos já teve. Não acho, Dario. Não acho que seja o pior. Acho que houve piores. Até porque o Pérez precisa completar o mandato ainda para fazer uma avaliação mais justa. Mas que realmente esse primeiro ano não foi bom, não foi não, tá? Enfim. Então. E aí, e essa situação do Pituca. Me perguntaram, vocês estão perguntando muito de Paulo Henrique Ganso. Aliás, estão perguntando do Rodrigão também. Só uma notíciazinha, o Rodrigão, um assunto menor para nós, mas só para Danilo Santos falar aqui. O Rodrigão, aquele centroavante, estava no Avaí, deverá ir para a Arábia Saudita, para o clube da Arábia Saudita. Ele está emprestado ao Avaí, volta agora, né, tem de voltar, enfim. E aí a
a gente apurou hoje o Diário do Peixe apurou hoje que o Rodrigão deve ser negociado com o clube da Arábia Saudita. Tá? Com relação ao Paulo Henrique Ganso, não temos novidade. Agora, o que eu ouvi hoje é que o Flamengo também está interessado. Né? Além do Santos tem interesse no Paulo Henrique Ganso e vai tentar trazê-lo, vai tentar convencer tanto o Amiens, que é o clube dele da França, como o Sevilha, da Espanha, que é o clube que ainda tem os direitos do Paulo Henrique Ganso. O Santos vai tentar convencê-lo a emprestá-lo. Agora, ou de repente, se o Ganso conseguir romper o contrato, aí ficaria livre. Mas o Santos deve enfrentar concorrência, tá? Enfim. Só uma coisa, o Ralf Cristiane Carvalho Pereira fala assim: o Diário podia fazer uma entrevista com o Pérez sobre técnico e jogadores. O Ralf, podia mesmo. E olha, não é falta de tentativa não, Ralf e Cristiane, né? Imagino que seja um casal. Você fala que o Diário podia entrevistar o Pérez, podia mesmo, só que ele não quer dar entrevista pra gente, já tentamos diversas vezes, tá? Mas ele não aceita falar com a gente. Inclusive a gente sabe, ele não gosta muito do Diário, porque a gente é crítico. Agora, a gente é crítico porque a gente acha que ele merece ser criticado. Se ele fizer algo bom, como por exemplo, quando ele contratou o Cuca, que na minha opinião é um bom treinador, era o melhor que o treinador na época, eu elogiei. A gente não tem nenhum problema de elogiar o Pérez não, tá? Como eu já disse milhões de vezes aqui, nós não temos nenhuma amarra política. Não somos representantes de nenhum grupo político no Santos. Então, não temos nenhum constrangimento em elogiar o Pérez, nem em criticar. Agora, como a gente critica e acha que o Pérez quer elogio, quer confete, só que assim, o que a gente pode falar para o Pérez, mereça os elogios, né? Faça por merecer os elogios, vai ser elogiado. Ele acha que o Diário não atende aos interesses dele e ele não fala com a gente, infelizmente. Né? A gente gostaria muito de fazer uma entrevista bem grande, perguntar de tudo, de jogador, de treinador, enfim, mas ele não quer falar com a gente, tá? Então, enfim, vamos continuar a mesma linha, vamos elogiar e criticar se a gente achar que merece. Aliás, é uma coisa, não é porque ele não fala com a gente que a gente vai falar, não fala com a gente, vamos meter o pau. Aqui no Diário do Peixe não existe isso, tá? Felizmente a gente não entra nessa barca de ficar indo por questão política, tá? Enfim, então o Paulo Henrique Ganso é isso. O Santos tem interesse, existe uma possibilidade boa dele vir para o Brasil, agora tem concorrência, e concorrência de gente com mais grana, no caso do Flamengo, por exemplo. Se o Flamengo realmente quiser, estou falando isso pelo que eu li, pelo que eu vi hoje nos noticiários, não acompanho o Flamengo, não cubro o Flamengo, mas pelo que eu soube, o Flamengo quer o Ganso, e se quer mesmo, vai ser difícil para o Santos, tá? Enfim, o Vander fala assim, o Vander Dolizede, o Santos não vai contratar um novo técnico, está demorando, mas vai contratar, lógico que vai contratar um técnico, mas infelizmente está demorando demais, tá? Enfim, deixa eu falar só rapidinho o nosso número do WhatsApp, tá? Para quem não conhece, é o serviço em que você recebe gratuitamente no seu celular todas as informações do Diário do Peixe. Você só entra lá, coloca o seu nome, a cidade onde você está falando, e você passa a receber de graça todo o material produzido pela equipe do Diário do Peixe, tá certo? O número é 13, que é o código de área de Santos, 99205-3637. Vou repetir mais devagar. 13 99205-3637. Você entra lá, nome, cidade de onde fala, passa a receber o nosso material do WhatsApp, tá? E aí, se você não conseguiu anotar, tá tranquilo. Entra na nossa home, que é o www.diariodopeixe.com.br. Lá, no destaque, na primeira página, né, tem um bannerzinho com o número do telefone, tá? Então, é só, você vai lá e anota e eu, modéstia à parte, eu recomendo, tá? Viu o Genildo Souza, não sei se o Genildo já é usuário do nosso serviço do WhatsApp. Se não é, convido você a usar. Você que é de Suzano, pede um salve aí do Suzano aqui na Grande São Paulo, tá? O Leandro Carvalho fala, o Pérez não só errou, teve coisas boas nesse ano. Eu também acho, Leandro. Não estou dizendo que ele só errou. Ele cita aqui o Sanches e o Denis Gonzalez, duas boas contratações. Concordo. Duas boas contratações. Agora, no balanço, né, entre erros e acertos, para mim, teve muito mais erro do que acerto, tá? Gente, eu vou encerrando aqui, só vou passar um resumo para quem chegou agora. Resumo, o José Rafael pergunta, repete de novo o WhatsApp, é 13 99205-3637, tá?
Resumo para quem chegou agora. O técnico que o Santos quer, o Ariel Roland, o argentino do Independiente, as negociações estão avançadas, porém não estão fechadas, tá? É possível que o Santos feche hoje, amanhã, depois, não se sabe, mas o nome e a possibilidade de vir realmente é muito grande, tá? Tá bem próximo do acerto entre Santos e Ariel Roland. E quanto a jogadores, não tem muita novidade. Bruno Henrique tem proposta do Flamengo, tem interesse do Flamengo, do Cruzeiro. Paulo Henrique Ganso, o Renato vai viajar para Sevilha para negociar com o Sevilha, que é o dono dos direitos do Paulo Henrique Ganso, mas outros clubes do Brasil também querem, e aí fica difícil para o Santos e tal. Então, o que temos de elenco é isso. E aí, gente, não tem jeito. Vocês estão me perguntando o tempo todo jogador, quem vem. Tem gente falando do Rara, que é o lateral direito reserva do Boca Juniors. Jogou até a final, entrou na final da Libertadores. Agora, primeiro tem que vir o técnico. Enquanto não vier o técnico, a coisa de jogador não vai andar. Gente, já passei do horário, foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Me desculpe de novo quem eu não pude responder. Convido vocês de novo, nessa quinta-feira, 19h30, no nosso canal no YouTube, nós vamos fazer o nosso boletim, mais uma vez com a participação da Isabel Nascimento, nossa colunista, vai bater um papo com a gente sobre Santos Futebol Clube. Espero, eu falei semana, olha, gente, quinta-feira passada eu fiz o programa com a Isabel, eu falei, Isabel, com certeza, no nosso próximo programa, juntos, a gente vai falar do novo treinador do Santos. E não é que nós estamos na quarta e ainda não tem treinador? Então, mas eu espero que até amanhã, às 19h30, já tenhamos um treinador para a gente, com a Isabel, a gente dissecar essa escolha santista. Gente, foi um prazer enorme estar de novo com vocês. Amanhã, estejam com a gente às 19h30 no nosso canal, no nosso canal no YouTube. Foi um prazer, até a próxima.